E se eu disser para você que a igreja do primeiro século explodiu e transformou o mundo sem nunca ter feito um único evento evangelístico, sem nunca ter utilizado grandes palcos, sem nunca ter inflamado as pessoas em um evento público, você acreditaria? Pois bem, foi justamente assim que a igreja cresceu e se expandiu, e não foi através de coisas que hoje estamos acostumados a fazer. Sabe por quê? Porque o id para eles era a vida, viver era o id. E fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como que eles viviam, como que eles conseguiram fazer a igreja crescer da forma como cresceu e como nós podemos aplicar isso hoje na nossa vida para que a gente continue a avançar no reino de Deus. Shalom, amigos de Deus, aqui é o Jeff Rodrigues em mais um vídeo do canal. Eu estou muito feliz que você está aqui de novo para que nós possamos compartilhar do evangelho e crescer juntos. Hoje, especialmente, cara, eu quero falar de um assunto que eu amo muito, que é sobre a pregação do evangelho, sobre a evangelização, sobre anunciar para o mundo as boas novas. Que infelizmente nós pegamos isso e colocamos numa planilha, numa agenda e falou assim: não, eu só vou evangelizar quando chegar o dia do evangelismo. Eu só vou me dedicar de verdade quando eu sair junto com a minha igreja, junto com meus amigos, para poder pregar o evangelho. Fora isso, eu toco minha vida tranquilo, vou para os meus cultos de boa. Mas não, não é assim, não é assim que deveríamos viver, não é assim que deveríamos fazer, porque não foi assim que a igreja primitiva fez. E só estamos aqui hoje falando do evangelho porque a igreja primitiva entendeu a essência do do ID. A essência do ID é muito mais profundo, não é um dia num calendário, não. O ID é viver. O viver é o ID. Nós precisamos entender e aplicar isso na nossa vida. A igreja no primeiro século, ela foi poderosa. E olha que interessante, a promessa não era uma promessa de vida melhor ao se converter. Porque hoje, geralmente, o que a gente fala? Cara, vem pra igreja, sua vida vai melhorar, Deus vai restaurar o seu casamento, você vai melhorar de vida, os seus problemas financeiros, Deus vai te ajudar, Deus vai te ajudar a resolver esse problema, essa situação na sua família. Você vê que a gente sempre oferece algo em troca, além de Jesus, sendo que o evangelho deveria ser apenas Cristo. Mas a gente oferece Jesus e mais alguma coisa, como se fosse uma tentativa de convencer a pessoa um pouco mais. Tipo assim, cara, Jesus não é suficiente. Então, ele vai mudar seu casamento. Jesus não é o suficiente. Então, ele vai te ajudar a lidar com seus problemas. Jesus não é suficiente. Então, ele vai te ajudar a lidar com suas questões emocionais. E isso está muito errado. Errado por quê? Porque Deus não faz essas coisas? É óbvio que não. É óbvio que Deus faz. É óbvio que Ele tem poder. É óbvio que quando estamos nele, sendo guiados por Ele, naturalmente a nossa vida melhora quando obedecemos o que Ele instrui, porque os planos dele são bons para nós. Não tem um plano de Deus para nós que é ruim. Então, quando seguimos esses planos, quando seguimos o que está escrito nas Escrituras, cara, as coisas realmente acontecem. Mas não deveria ser assim na evangelização. A igreja do primeiro século anunciava o evangelho mais ou menos assim: cara, eu conheci um cara que mudou tudo em mim. E eu estou esperando para viver a vida depois daqui com ele. Aí a pessoa falava: tá, beleza, mas se eu me converter, o que vai acontecer? Aí o cara falava assim: irmão, deixa eu te falar um negócio. Se você se converter, você pode perder sua casa, você pode perder sua liberdade, você pode ter que sair fugir da cidade, você pode ser escrachado por todo mundo, você pode perder o seu respeito entre as pessoas, você pode perder a sua reputação, você pode perder até mesmo a sua própria vida. E por que as pessoas, com tudo isso contra elas, ainda assim aceitavam o evangelho? É porque elas olhavam para a vida daqueles que estavam anunciando e elas viam uma coerência, elas viam um estilo de vida visceral, verdadeiro, que eles estavam dispostos a tudo, eles viam verdade naquilo. As pessoas pensavam: não é possível que isso que esse cara está me falando seja mentira, porque ele tá perdendo tudo. Olha, ele tinha um negócio, não tem mais, pegaram dele. Olha, ele era respeitado, não é mais. Olha o que está acontecendo na vida desse cara, mas só que esse cara continua anunciando esse Cristo. Então, esse Cristo, o que esse Cristo falou é real. Por isso que eu também quero. A verdade é imparável. Não dá para pararmos o que Jesus estabeleceu para fazermos, mas precisamos fazer com diligência, sabe? Precisamos fazer com dedicação e precisamos anunciar com a nossa vida.
Esse é o grande ponto da igreja primitiva. Por isso que a igreja primitiva foi tão primorosa na evangelização. E hoje nós precisamos de tantas ferramentas, tantas coisas. Nós precisamos ser motivados pelos outros, sendo que deveria ser um estilo de vida. Ninguém precisa motivar alguém quando essa pessoa entende que aquilo que ela tem é bom demais para guardar só para ela. Não precisa ter motivação além de Jesus. Mas infelizmente, ainda assim, nós caímos nesse erro. Mas se você está assistindo esse vídeo aqui, e se você está gostando do que eu estou falando, se você está entendendo, comenta aqui embaixo. Eu estou entendendo, eu quero evangelizar. Então, dá um like, compartilha com alguém, se isso está fazendo sentido para você. E aí, nós vamos para um segundo ponto. Você fala, beleza, Jeff, eu entendi, eu quero isso. Como que eu posso fazer da forma mais assertiva? E a melhor forma é sempre olhar para o que Jesus faz, para o que Jesus fez. E Jesus, ele, quando eu analiso as formas como ele abordava as pessoas, eu consigo identificar um padrão muito interessante, que eu chamo de diminuir o risco, atender a necessidade e apresentar o processo. Jesus, na maioria das suas evangelizações, eu consigo perceber esse padrão acontecendo. E eu vou destrinchar um pouco para você, para que você possa analisar e ver se faz sentido para que você aplique isso na sua vida. A primeira história que eu quero contar para você é sobre a mulher samaritana, que está lá em João 4. Muitas pessoas já conhecem essa história, já sabem como ela se desenrolou. E a primeira coisa que Jesus faz é quebrar, diminuir o risco, quebrar a barreira social que existia entre eles, que poderia fazer ela se afastar dele. Então o que ele faz? Ele se apresenta para ela com vulnerabilidade. Então o que é, Jeff, esse negócio de diminuir o risco? É você derrubar qualquer barreira, é você eliminar qualquer coisa que possa impedir de que você se aproxime de quem você quer evangelizar. Qualquer coisa que possa impedir isso, você acaba com isso, você diminui o risco. Ah, a pessoa é palmeirense fanático, você não vai falar que você é corintiano. Ah, a pessoa ela não gosta de crente de jeito nenhum, você não vai chegar falando eu sou cristão. Você vai viver mostrando que você é um cristão. Ah, a pessoa ela não gosta de quem vota em determinado espectro político. Você não vai falar sobre política. Você vai até elogiar o lado dela inicialmente, vai encontrar pontos de convergência e vai entrar nesse assunto. Entende? Esse é diminuir o risco. E Jesus fez isso porque os samaritanos eram odiados pelos judeus, por N motivos históricos, que não cabe aqui eu explicá-los. Mas Jesus chega até ela em vulnerabilidade, um judeu, homem, falando com uma samaritana mulher. Cara, isso na época, meu, quebra um monte de paradigmas. E Jesus chega até ela e fala assim: tô com sede, dá um pouco de água. Ele quebrou, ele diminuiu o risco. E isso é lindo demais, quando nós entendemos todo o contexto histórico. E aí, o segundo passo é atender a necessidade. A necessidade daquela mulher é que ela estava com uma sede insaciável. Ela estava com uma sede de ser aceita. Ela estava com uma sede de ser amada, de ser respeitada, de ser desejada. Por isso que ela teve vários maridos. E Jesus, sabendo disso, ele oferece para ela, ele fala assim: a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Ele, ele naturalmente, ele fez isso. E aí, quando ela ouviu essa necessidade dela sendo atendida, ela ficou cheia de esperança. E aí, naturalmente, ela foi para o terceiro passo, que é apresentar o processo. Atender a necessidade, só voltando um pouco, é você atender aquilo que a pessoa precisa. O que é que ela precisa? Ela precisa de um amigo? Seja um amigo dela. Ela precisa de uma ajuda financeira? Dê essa ajuda para ela. Ela precisa de alguém que vá com ela para o hospital ou busque ela na casa dela de manhã porque ela não tem carro? Seja essa pessoa. Qual é a necessidade dela? Eu tinha um amigo que ele era ateu. E aí eu falei, cara, como que eu posso atender a necessidade desse cara? E eu percebi que ele era um cara muito sozinho. E eu me tornei amigo dele. Tanto que teve uma vez que ele olhou pra mim e falou assim: Jeff, eu conheço, cara, muita gente, mas você é o cristão mais da hora que eu conheço. Cara, isso pra mim foi maravilhoso. Ele ainda tá num processo de atender a necessidade. Eu ainda continuo sendo amigo dele. Ainda não consegui encontrar o momento para que eu possa mostrar para ele o,
apresentar o processo para ele. Eu ainda não cheguei nesse lugar, mas estamos caminhando para isso. Por quê? Porque dentro dessa janela de diminuir o risco, atender necessidade e apresentar o processo, não há um tempo estabelecido. Cada passo vai demorar o tempo que as coisas forem acontecendo. Talvez o diminuir o risco leve muito tempo até você conseguir se aproximar. Talvez a necessidade leve muito tempo. E talvez o apresentar o processo também leve um tempo. Ou, naturalmente, quando você diminui o risco e atende a necessidade, a pessoa, por conta própria, ela vai atrás do apresentar o processo, que é o quê? Apresentar a cruz, apresentar o arrependimento, a transformação de vida, mostrar que, falar assim, cara, eu sou assim com você, porque olha só, eu não era assim, mas Jesus, esse cara aqui me transformou, o Espírito Santo me transformou. E as pessoas vão aceitar porque elas vão partir do pressuposto que, cara, essa pessoa nunca me julgou, essa pessoa nunca me tratou mal, essa pessoa sempre me ajudou. Esse Jesus que ela serve é real. Eu também vou querer. Entende a lógica? Como a mulher samaritana, depois que Jesus diminuiu o risco, quebrou a religiosidade, o preconceito, atendeu a necessidade dela de matar a sede dela, ela saiu correndo desesperada. Ela entendeu, eu preciso anunciar isso para outras pessoas. Eu encontrei o Cristo, o Messias. E muitas vezes acontece isso naturalmente. O próprio Zaqueu. Zaqueu estava numa árvore. O que Jesus fez? Diminuiu o risco. Vem cá, Zaqueu, desce daí. Zaqueu nunca imaginaria sentar à mesa com um judeu, com um rabi. E Jesus diminuiu o risco na cara, desce daí. Tanta gente lá certinha, perfeitinha. Jesus escolheu Zaqueu. E ele já atende a necessidade, porque Zaqueu era um homem solitário. Porque quem resolvia ser cobrador de impostos era odiado por todos, ninguém queria estar perto dele, sabe? E Jesus, ele atende a necessidade dele sendo amigo dele, sentando na mesa dele. E naturalmente ele nem precisou que Jesus apresentasse o processo, o arrependimento. Ele mesmo se arrepende e fala assim: olha só, eu vou devolver tudo que eu peguei a mais de alguém, 10 vezes mais, eu vou ajudar as pessoas. Ele por vontade própria. Por quê? Porque quando nós diminuímos o risco e atendemos a necessidade das pessoas, muitas vezes elas naturalmente vão se entregar ao processo de santificação e transformação. Mas, se isso não acontecer, nós podemos sim incentivá-la, de falar assim, você precisa se arrepender, você precisa mudar. O jeito que você está vivendo não é correto. Se você olha para mim e você vê um amigo em mim, se você olha para minha vida e você vê que tem algo de bom, não sou eu, é Jesus. Ele pode fazer isso com você, ainda que tenha problemas. E isso é o que muda tudo. Entende? Por isso que a igreja primitiva cresceu tanto. O viver era o id. Tudo que eles faziam era pensando em Jesus e pensando em como levar mais pessoas ao arrependimento, pensando em como mais pessoas poderiam se converter e receber Cristo como o único suficiente Salvador. Então vamos parar de acreditar que evangelizar só acontece quando está na planilha, agendado, programado. Não, evangelizar, o ID é todo dia, o ID é na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, com seus amigos, o ID acontece enquanto você vive. Não deixa isso passar por você, não deixa as pessoas passarem por você sem ouvir Jesus, sem ver Jesus em você. E aí, só assim, nós vamos ver mais e mais pessoas se convertendo e se entregando para Cristo. Esse é o desejo do meu coração. E é isso que eu tenho tentado viver. E é isso que você também está tentando? Se você, de fato, está crendo e querendo isso, compartilhe com alguém. Incentive mais alguém compartilhando esse vídeo, comentando para que o YouTube possa levar esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas entendam isso, sabe? E não esquece de deixar o like, porque isso ajuda para que cada vez mais a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante, que mais pessoas precisam ver. Se faz sentido para você isso e você acredita que mais pessoas precisam ver, então dê o like, compartilhe, comente. Isso ajuda muito. Beleza? Então, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu espero que o Espírito Santo tenha ministrado no seu coração e que você mude algum dos seus comportamentos de agora em diante. Beleza? Deus abençoe. Obrigado por tudo que vocês têm feito por mim. Obrigado pelo apoio. Vocês são demais. Tamo junto, meus irmãos. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Falou!